Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje ela é psicopedagoga, especialista em análise de comportamento, mestre em neurociência e educação. É a Juliana Vicentim. Juliana, é um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda. Obrigado, João, pelo convite. Prazer estar aqui para estar contribuindo mais um pouquinho sobre o transtorno do neurodesenvolvimento. Esse transtorno ele teve um dia especial falando da questão do autismo, que foi no início de abril, mas um assunto que sempre está em destaque. Quando se fala nesse transtorno, Juliana, muitas pessoas têm dúvida, mas o que provoca isso? É na gestação? É no desenvolvimento? Tem algo específico que os estudos mostram hoje sobre o que leva uma criança a nascer com o autismo? Falando um pouquinho da fisiologia do cérebro, né, que o transtorno do neurodesenvolvimento, ele compromete a parte neural. E os estudos revelam que a migração do neurônio, que ele sai de uma região chamada viagem, né? Quando ele sai dessa região para chegar nos determinados lugares no cérebro, ele atrasa. E esse atraso que vai comprometer todo o desenvolvimento da criança. Então, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem toda uma justificativa cerebral. É como se fosse os operários tivesse uma fábrica fazendo as pessoas e as pessoas estão em um determinado bairro. Para ela se locomover para um outro bairro, ela tem que se direcionar. E os neurônios, nesse momento, eles não conseguem chegar a um determinado lugar para o outro. Então, há esse atraso. Então, isso acontece mais ou menos na 6ª semana de gestação para a 24ª semana. Sem contar que a formação do tubo neural, que é responsável por todo o sistema nervoso, ele forma no 13º dia. Então, a mãe que faz toda a preparação, ou que às vezes ela não sabe que está grávida, é muito perigoso nesse momento. Ela tem que ter muito cuidado, porque o uso de drogas, o uso de álcool, o uso de determinadas medicações pode sim comprometer toda essa migração neural, onde lá na frente vai dar o transtorno do neurodesenvolvimento, que seria um atraso. Então, se atrasou nessa formação neural, vai atrasar todo o desenvolvimento da criança. Hoje a medicina está muito evoluída. Existe algum exame que no pré-natal já é possível identificar isso, ou isso só é possível depois do nascimento e de uma determinada idade? Hoje nós conseguimos analisar após o nascimento, então tem que ter todo o cuidado quando a mulher pensa em engravidar, tem que fazer todo o pré-natal e ter todo mesmo esse cuidado, porque isso pode prejudicar toda a formação neural. E esse atraso, depois que a criança nasce, é muito importante a intervenção precoce, porque nesse momento nós vamos analisar realmente onde está o atraso da criança. Então, hoje é muito importante as famílias, quem está com a criança, existe marco do desenvolvimento. Se a criança chegou com 1 ano, ela tem que falar mais ou menos 100 palavras. Se a criança não consegue falar nenhuma, é um alerta para a família. Então, existe esse marco que comprova que todas as crianças naquele período têm essa reação nesse desenvolvimento. Depois disso, se a criança não apresentou, nós temos que ir atrás do quê? De terapeutas, de equipe multidisciplinar para poder analisar onde está o atraso. Nós avaliamos uma criança no IBECA de 1 ano e 4 meses. E no decorrer da avaliação, nós percebemos que essa criança tinha habilidades que não conseguiu desenvolver no 4º mês. Então, tinha habilidades de 4 meses que ela não desenvolveu. Então, ela estava com um atraso no neurodesenvolvimento muito grande. Então, é muito importante que as famílias, nesse momento, procurem ajuda, procurem intervenções, procurem equipe multidisciplinar para analisar esse atraso. Pode ser um atraso do neuropsicomotor ou pode ser um atraso de acordo com o autismo, com o TDAH, com a dislexia, enfim. A gente estava conversando antes, você falou que você trabalha com um sistema de avaliação que são analisados, acho que 400 pontos. Isso. O IBECA hoje, ele tem um rol de avaliações muito grande. E nós temos uma avaliação chamada Bayley, que são protocolos americanos traduzidos para a realidade do Brasil. Nessa avaliação, nós conseguimos analisar 400 habilidades numa criança,
dentro comunicação, linguagem, interação social. Nós conseguimos mapear o que realmente essa criança precisa ser desenvolvido, o que está causando o problema do desenvolvimento e assim fazer uma intervenção adequada, que isso é muito importante hoje, para o autista, para o TDAH, para a dislexia, para a deficiência intelectual. A criança nasceu, a partir de que momento a mãe tem que ficar atento, tem que ter essa atenção para desconfiar de alguma coisa e a partir de que momento já entra em uma intervenção? Qual que seria o período mínimo para que isso aconteça? Olha, hoje, com esses protocolos, nós conseguimos avaliar criança com 15 dias de vida. Nós conseguimos já perceber, né, toda a parte comportamental dela. Então, a mãe que está ali presente com a criança naquele momento de amamentação, de alimentação, é a mãe que está um maior tempo com ela. Então, a mãe consegue perceber. Então, nesse momento, qualquer percepção que a mãe tenha, ela tem que já passar, correr, comunicar com o terapeuta, com o próprio médico, porque quanto mais cedo iniciarmos a intervenção terapêutica, melhor é para a criança. Hoje, e são quais os níveis que a gente encontra, né? 1, 2 e 3 seria do Isso. autismo? Até o ano passado, existia essa classificação, nível 1 de suporte, nível 2, nível 3, leve, moderado e severo. A partir desse ano, né, de janeiro, essa nomenclatura já caiu. Então, uma vez autista, ele é autista. O que vai diferenciar? As habilidades a serem desenvolvidas nele. Uns são menos, outros são mais comprometidos. E uma atenção aí para as mães. A criança hoje, nós trabalhamos uma certa habilidade para ser desenvolvida. Vamos falar a rigidez cognitiva, aquela maneira fechada, aquele pensamento que não consegue ser alterado. Nós conseguimos trabalhar, mas daqui a um tempo essa criança está crescendo. Essa habilidade foi sanada, ok? Só que vai aparecer outras. Então, com a intervenção terapêutica e com essa rotina, é muito mais fácil fazer essa transição de habilidades a ser sanadas. Hoje, a criança diagnosticada com autismo, a intervenção, o tratamento, o acompanhamento, é a vida toda ou não? Olha, o autismo não é uma doença, né? O autismo é um transtorno aí que compromete o quê? A interação social, a comunicação. Com a intensificação de terapias no início, nós conseguimos, quando ele começa na adolescência, na fase adulta, nós conseguimos reduzir a intensidade de terapias. Por quê? Porque esse adolescente, esse adulto, já consegue ter o autocontrole. É isso que nós precisamos desenvolver nas crianças, autonomia e autocontrole. Por quê? Essas crianças vão tornar pré-adolescentes, vão ser adultos e estão na sociedade. Então, nós precisamos fazer com que eles tenham esse autocontrole e essa autonomia. Respondendo a sua pergunta, sim, nós conseguimos fazer com que diminua a intensidade de terapias. Porém, essa parte comportamental vai oscilar muito. Então, tem que sempre estar acompanhando. Hoje, para esse trabalho que vocês desenvolvem, é fundamental ter parcerias de empresas, de projetos. Vocês foram contemplados com um projeto da UCOA e criaram lá, desenvolveram uma sala multimídia muito sensorial. Isso. Fantástica. Assim, nós ainda, 15 dias atrás, né, a equipe do IBECA, Adriana e o Ari, foram para Poços, né, participar de capacitação de recursos, né, promovido pela UCOA também, porque é muito importante, né, nós estarmos aí abertos a participar para conseguir melhorar cada vez mais o atendimento das crianças. E esse projeto da UCOA foi maravilhoso, nós fomos contemplados com essa sala sensorial e toda a equipe do IBECA passou por uma formação chamada terapia Snow-Luslen, que é uma terapia holandesa, né, que regula, que trabalha mesmo a parte sensorial. Então é uma sala que, se você chega, hoje ela tem vários recursos, ela é super estimulada, mas de acordo com o plano de terapeuta da criança, então nós não ligamos tudo, nós ligamos aquilo que o terapeuta vai ser trabalhado. Então no IBECA hoje essa sala tem uma profissional que fica nessa sala para conduzir as outras terapeutas a estar levando as crianças. No momento que começamos a inserir as crianças nessas salas, é apaixonante, eles não querem sair mais. Então ela passou a ser um reforçador. Então a criança vai, trabalha na mesinha. Por que mesinha? Porque a mesa é um pré-requisito da escola. Então
Então, para a criança estar na educação infantil, para estar no ensino fundamental, ela tem que sentar, ela tem que ter todo esse controle. Então, hoje, trabalha-se na mesinha com o terapeuta, dentro do objetivo a ser trabalhado, e depois vai para a sala sensorial, como se fosse um reforçador. E isso só foi possível com essa parceria? Só foi possível porque é uma sala de custo elevado, né? E na hora que eu passei os orçamentos, a gente tem que ter muito pé no chão, né? Porque tem vários orçamentos com vários preços. E era um sonho para o IBECA, porque vai agregar na evolução e na intervenção das crianças. Você hoje, como profissional, você aconselha instituições, outros órgãos a tentar entrar nesses projetos e ser contemplado, fazer um projeto? Vamos tentar, quem sabe? Aconselho, tanto é que eu fui convidada para fazer parte do conselho na Alcoa, né, que é os projetos atendendo a cidade. Nesse momento teve algumas inscrições, aí o Lar da Criança foi contemplado. É muito gratificante. E tanto é que a Laís do Lar ligou para mim: Ju, eu vou participar de um processo. Eu falei: participa, vamos. Então, assim, nós temos que dar as mãos, entidade com entidade, para fazer a força. É um bem comum, é um bem para a criança, é um bem para o adolescente. E eu ajudo muito e oriento a participar. Tanto escola como as entidades, a esperar, a ter fé que a gente vai conseguir. Com essa sala que você conseguiu, junto com essa parceria com o Instituto Alcoa, vai revolucionar, vai trazer uma tecnologia nova e auxiliar muito as crianças. Eu conheci a sala, você tem um contato visual, você toca no chão como se estivesse tocando na água, você tem a questão das luzes. Isso, para o tratamento, no dia a dia, é uma conquista enorme, né? É uma conquista, porque por ser uma sala multissensorial, o que significa? Que eu consigo trabalhar tato, audição, o paladar, a visão, estimulando tudo de uma vez só. Dentro, eu não posso esquecer, dentro do interesse da criança. Tudo isso para facilitar com que ela desenvolva a atenção. Porque hoje em dia, nesse mundo de tecnologia, pós-pandemia, esse período de atenção baixou-se muito, muito. Hoje nós temos estudos que comprovam aí essa atenção de mais ou menos 10 minutos. Agora, uma criança atípica, eu não consigo, às vezes, ter 1 minuto da atenção. E essa sala proporciona isso. Eles ficam o tempo ali participando, a terapeuta conduzindo para que ele desenvolva essa habilidade. Então, ela é maravilhosa. Foi um projeto que, nesse momento, assim, eu falo para as outras entidades: façam, se inscrevam, porque quem vai sair ganhando são as crianças. Com certeza. Juliana, eu queria muito agradecer a sua participação aqui hoje. Espero Obrigada. Você em outras oportunidades para a gente falar um pouco mais desse trabalho desenvolvido e falar um pouco mais também sobre outras crianças, outros síndromes que vocês atendem, ajudando as pessoas que estão em casa. Sim, será um prazer estar ajudando e contribuindo para as famílias, para que elas tenham um norte nesse momento, saber o que fazer, onde ir, o que procurar. Então, hoje o IBECA está aqui na cidade, nós vamos fazer 2 anos, né? E nós estamos à frente, a posto para auxiliar as famílias, auxiliar as escolas e todo mundo que precisar. Muito obrigado. Obrigada a você. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a psicopedagoga especialista em análise de comportamento, mestre em neurociência e educação, Juliana Vicentim.